Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, alguns versículos, a partir do versículo 1, quero agradecer ao pastor Newton dos Santos, seu corpo ministerial, pela confiança, eu diria até, tem muito a ver com aquilo que nós vamos estar ministrando aqui, pela maneira carinhosa, assim, amorosa, com que me recebeu minha família, a sua igreja, e vocês estão de parabéns. Ao longo da mensagem a gente vai falar sobre isso, mas de antemão, pastor, Deus te abençoe. Amém? João capítulo 11, eu estou com um pouco de os lábios grossos, pastor, a minha esposa fez uma macarronada muito salgada, e eu já tomei uns 10 litros de água, mas não resolveu, complicado, e ela tem italiano aí na genealogia, mas não resolveu, mas amém, o amor tudo suporta. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Amém. Podeis assentar, queridos. Há uns 35 anos, mais ou menos, atrás, eu liderava os jovens na Assembleia de Deus, na Zona Norte, ali, de São Paulo, do campo do Brás, e nós participamos, nós demos apoio, a igreja toda deu apoio a um congresso, a uma cruzada mundial do grande evangelista Billy Graham, e ele pregando lá no Morumbi, uma mensagem linda, tinha milhares de pessoas no estádio de futebol ali de São Paulo, na zona sul de São Paulo, e ele pregou uma mensagem, e no meio da mensagem ele teve a humildade de dizer: essa mensagem, ela não é minha, eu fiz uma adaptação de um pastor, ele citou um nome lá de uma região sul lá dos Estados Unidos, e pregou de uma forma maravilhosa, com muita humildade. E no finalzinho, depois do apelo de milhares de pessoas virem à frente, atenderem o apelo que ele fez, ele havia recebido uma ligação daquele pastor que ouviu, não sei como, a menção do seu nome, e ele fez uma correção, disse: acabei de receber, um comunicado do pastor a quem eu citei o nome, dando a ele o crédito da mensagem. Ele disse: Billy Graham, avisa aí em São Paulo, no Brasil, onde você está pregando, que você citou o meu nome, mas essa mensagem também eu ouvi de um outro pastor, que eu fiquei sabendo que ouviu de um outro. Então, coisa maravilhosa, a palavra de Deus tem um poder de multiplicação. Eu já preguei coisas que o Senhor me deu de uma forma
muito original, e vi pessoas depois pregando o que eu preguei, e eu também já tive a oportunidade de pregar algumas coisas que eu vi, e, né, da forma como nós podemos adaptar, acrescentamos alguma coisa e repassamos. Essa mensagem tem muito a ver com aquilo que eu vi recentemente de um pastor lá de São Paulo, e como a gente está vivendo intensamente essa situação e com muita preocupação, eu quero nessa noite também estar dizendo, eu ouvi essa mensagem de um pastor por nome René, e boa parte daquilo também o Senhor nos deu, e eu quero estar assim, em amor, na liberdade do Espírito, compartilhando com vocês. Já preguei algumas vezes sobre essa situação, esse milagre extraordinário, essa ressurreição desse homem. Mas eu quero abordar um aspecto que, pelo menos na minha vida, na minha família, no meu ministério, no meu caminhar, a gente está vendo, assim, de uma forma brutal, uma necessidade muito grande. Pastor Newton falou desse grande chamamento, dessa grande convocação, né, de toda a igreja de Santa Catarina, mais o oeste de São Paulo, de sudoeste do Paraná, né, com vários objetivos, né, e ele citou uma coisa importante, a unidade dos pastores, trazer de volta os desviados, fortalecer os que estão fracos, né, salvar os perdidos. E nós comentamos, vindo para cá hoje, e eu tenho procurado acompanhar algumas estatísticas, e algumas têm me deixado bastante alarmado, e eu tenho orado perguntando, Senhor, mas por que isto? Por que isto? Nós estamos nos acostumando, eu sou engenheiro, eu adoro números, né? Aonde, se eu não tomar cuidado, eu faço conta até na Bíblia. Agora mesmo eu tinha um separador de Bíblia, de um trabalho que nós participamos lá em Camboriú, Congresso da Terceira Idade, e no verso estava em branco e está cheio de conta ali, porque eu estava comprando um negócio esses dias, e coloquei, vou ter que vender isso, vou buscar esse aqui, e a Neide viu ali, olhando agora, que um pedaço da conta que compunha todo esse relatório financeiro, estava uma poupança dela. Ela falou, mas com ordem de quem você fez isso? Eu estou só citando que a gente gosta de números. E nós, Igreja do Senhor, temos nos iludido muito com números, Já se fala estatisticamente que nós estamos passando de 30% da população brasileira composta por evangélico. Tem estados ou cidades que esse número já passa de 50%. Aparentemente isso é muito bom. E esses dias nós comentando lá em casa, pastor, eu disse uma coisa que eu falei, Espírito Santo, o Senhor não vai ficar chateado comigo. Mas o Senhor está perdendo. A tua igreja está num processo de perda. Nós estamos confiando em números relativos, absolutos, mas a quantidade deste crescimento não traduz em qualidade, e o resultado tem sido o pior possível. Pasmem. No início da década de 60, a Europa florescia em termos de cristianismo, de crescimento. Não terminou uma geração, quase 60 anos se passaram. O Evangelho, com raríssimas exceções, e nada, é quase nada na Europa. Templos famosíssimos viraram templos ou mesquitas islâmicas, museus, casa de espetáculo, ou foram demolidos para empreendimentos imobiliários. Aí você vai para os Estados Unidos, do Canadá para baixo, a mesma coisa. Os Estados Unidos, via fábrica de entretenimento, Hollywood e tantas coisas do cinema, arrebentou com a cultura cristã no mundo inteiro, e o americano está pagando muito caro. E a gente vem para a América do Sul, e nós estamos confiando em estatísticas perigosas. Para cada cristão aqui na igreja, tem um desviado lá fora. E pasmem, para cada um aqui na igreja, tem uma boa quantidade que está doente, que está com um problema.
eu dizia: Senhor, o que está havendo? Onde nós falhamos? Esse é o motivo, o pastor deve ter escutado isso, e os pastores da mesma forma, não é o tema dessa mensagem. Mas nós estamos entrando por alguns caminhos extremamente perigosos. Eu acredito em prosperidade, não no formato como se coloca hoje, sabe? Eu acredito em vitória, mas desculpa o termo, esse papo de que agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, não é bem assim. Sabe, tem cultos que parece um programa do Silvio Santos de alguns anos atrás, o Show do Milhão, uns negócios estranhos. Apresenta-se, sabe, algumas expectativas de algumas conquistas, de algumas soluções mágicas, bastante imediatísticas, que não acontecem da maneira como nós colocamos ou vendemos, ou de uma maneira muito marqueteira apresentamos. E o resultado é uma igreja doente, são pessoas decepcionadas, que saem da igreja, que se afastam e estão lá fora machucadas, detonadas, e uma outra quantidade bastante doente aqui dentro. E nós vimos comentando. Vindo para cá, a gente sai de Itapema, gasta em torno de 1h30 quando está tranquilo como hoje, 2h30 quando ali Itajaí, Balneário, a coisa está complicada. E nós vínhamos comentando hoje da quantidade enorme de famílias doentes dentro da igreja, de jovens com problema, de líderes ministeriais com uma frustração enorme. E o que acontece? O que está faltando? Nós perdemos uma coisa que é fundamental. Fundamental. Comunhão. Relacionamento. E eu resumo tudo isso em amizade. Cuidar um do outro. Para que serve a igreja? Para que serve a igreja? Para salvar o mundo. Mas como eu salvo o mundo? Como eu salvo você? Como você me salva? Como nós podemos ter, sabe, uma condição de caminharmos? Há um elemento maravilhoso, que se nós abrirmos mão deles, nós vamos ser nominais. Vamos ter Deus no carro, Deus na casa, Deus na conta bancária, mas faltará Deus no coração. Lázaro estava doente. Coisas ruins acontecem a pessoas boas. Desastres acontecem na vida. E você precisa aprender que você está sujeito a derrotas. Que você está sujeito a ter, sabe, uma enfermidade que você vai orar, o Senhor não vai curar. Mas isso não significa que Deus deixou de estar com você na tua vida. Está aqui o meu Renato, que durante dois concursos aqui para engenheiro agrônomo no estado de Santa Catarina, ele ralou, não sei se vocês conhecem esse termo, ralou, mas ralou muito. E ele dançou, coitado, não passou, né? Está aí, ó, em potencial um grande candidato a emprego. Se tiver alguém aí, por favor, ele vai deixar o currículo depois. Mas nem por isso o Renato, sabe, entrou num processo de depressão. E nós temos ensinado que coisas ruins acontecem a pessoas boas. E nós temos aqui uma situação crítica. Havia uma família, provavelmente órfãos, constituída de 2 irmãs e um irmão. Não sei se Lázaro é o mais velho, mas na cultura judaica, provavelmente, Lázaro era o responsável pelo sustento da família. Não se fala no nome do pai e nem da mãe. Então, a gente pressupostamente imaginam que eram 3 irmãos. E esses irmãos, né, um homem e 2 mulheres, foram alvos
da amizade, de um relacionamento. Diz a Bíblia aqui que Maria foi aquela que um belo dia pegou tudo aquilo que ela tinha acumulado ali, sabe, preparado para o seu casamento, e numa oportunidade extraordinária ela se derramou perante o Senhor Jesus, numa manifestação de amor, colocando todo o bálsamo que ela tinha acumulado e colocou isso sobre Jesus, e foi um ato de amor, de entrega muito grande. E um belo dia Lázaro fica doente, uma coisa terrível, e as duas irmãs mandam um recado: Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. E Jesus escuta isso, e fica ainda 2 dias no lugar aonde ele receber esse recado. No término dos 2 dias, aí Jesus disse: olha, precisamos ir lá ver Lázaro, porque temos que resolver um problema. Preciso ir lá despertar Lázaro. Ah, Senhor, mas se ele dorme, ele está bem. Não, precisamos ir lá. Mas Senhor, agora mesmo o Senhor saiu lá da Judeia, estão procurando te matar e o Senhor quer voltar para lá. Começa um processo aqui, eu queria que vocês acompanhassem. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ao assumir a condição humana, provou que nós, com nossa humanidade, nosso humanismo, nós temos a obrigação e temos a graça de Deus para sermos utilizados num processo de cura e de solução para a vida daquele que me é próximo. Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E nós temos que ir para lá. Meu amigo Lázaro está morto. E nós temos que ir para lá. Olhe para cá. O que um amigo faz? A gente não consegue resolver o problema de todo mundo. Eu estou pregando isso, pastor. Como eu disse no começo, eu estou retomando agora. Uma das coisas mais maravilhosas num relacionamento humano é a amizade. Jesus chamou os seus discípulos, escolheu, e à medida que esse relacionamento foi, ficando mais intrínseco, mais profundo, ele disse: eu não vou chamar vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vou chamar vocês de amigo. Nós cantamos um dos louvores aqui, de que Deus está perto. O maior desejo do Senhor Jesus, e Ele cumpre isso, e vai cumprir eternamente, é: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Pode faltar o pai, pode faltar a mãe, mas eu sempre assumiu isso quando veio para cá: serei o Emmanuel, o Deus convosco, o Deus presente, cada hora, cada momento da sua vida. E Ele faz questão de estar, por quê? Porque não se resolve, não se cura, não se melhora, não se transforma, na distância, na ausência. Por isso que a palavra de Deus chama muito: cuidado com o teu próximo, é aquele que está aí pertinho de você, que precisa de você. E naquele grande problema envolvendo aquela grande família, Jesus mostra que uma das coisas mais lindas que um amigo pode fazer com o outro é estar perto, é estar, é não faltar. Minha mãe morreu faz uns 8 anos, tinha 93 anos, uma velhinha nordestina. Ela conseguia colocar ainda a linha na agulha, ela fazia a roupa dela, ela cozinhava a comidinha dela, ela costurava as roupinhas dela, era pequenininha. E ela caiu um dia, também era bem econômica, acordou e, para não gastar luz, ela foi para o banheiro no escuro e caiu. Caiu, quebrou a bacia, né? Morava sozinha, meu irmão morava na casa da frente, ela morava nos fundos, tudo era dela, mas ela não queria incomodar e ficou no hospital por questão dessa fratura.
E aí veio infecção hospitalar, veio uma porção de coisa. Minha mãezinha acabou morrendo em 2008. Eu não sabia que eu amava tanto a minha mãe até a sua morte. Passaram semanas, meses, eu nunca chorei tanto em toda a minha vida. E o meu sentimento maior de tristeza, de frustração, de perda, foi que ela não precisava de dinheiro. Ela não precisava de convênio, nós pagávamos, eu tinha um irmão, pagava o convênio. Ela queria apenas que os filhos estivessem. Mas eu estava tão preocupado, nós estávamos atravessando uma fase assim de uma crise financeira, tínhamos a empresa quebrou, e mais uma crise ministerial, juntou tudo isso, e eu e minha família focado demais na solução dos meus problemas, e eu esqueci a minha mãe, e eu paguei muito caro, porque a única coisa que ela queria era a presença do filho na casa dela. Não queria conselho, não queria presença. A tua presença resolve muitas coisas. Tem gente sofrendo aqui, porque simplesmente você sumiu. Nós abandonamos, nós largamos. Deus pergunta para Caim: Caim, cadê o teu irmão? Senhor, sou eu por acaso o cuidador do meu irmão? Deus não disse, mas de uma forma muito indireta disse sim. Eu te coloquei para você cuidar do teu irmão. Jesus disse: o mundo sabereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Amigo está presente. Amigo não tem agenda ocupada. Amigo não analisa risco. Havia a probabilidade de Jesus ser preso, ser apedrejado, se voltasse para o lugar aonde os seus discípulos disseram: não vá para lá. Mas Lázaro estava lá, Marta e Maria choravam, precisavam da presença dele. Tem momentos na sua vida que você tem que estar presente. Abra mão dos seus interesses egoísticos e faça-se presente. É cura, a igreja terá que ter um avivamento, mas esse avivamento passa impreterivelmente por relacionamento, por comunhão. Senão entra um e vai dois embora, entra dois, vai quatro embora, e nós vamos ter, pastor, que começar a cuidar de feridos, fazer uma evangelização para cristão, para perdidos, para as ovelhas perdidas, não de Israel, da igreja do Senhor. A igreja não pode ser uma fábrica de doentes. E Jesus chega e vê a multidão chorando. Marta chora, Maria chora. E ele vai se inflamando, se aprofundando, se humanizando, sabe, num processo tão emocional que ele chora. Amigos choram. Amigos sofrem. Há 6 anos atrás, mais ou menos, morreu o filho daquela atriz global, Cissa Guimarães. Seu filho brincava com skate num túnel em construção, lá no Rio. Um doido lá, um carro desgovernado, embriagado, não sei, atropelou o menino, morreu. Essa mulher entrou num processo terrível de depressão, de sofrimento, desejo de morte, falando coisas desconexas, sabe? Ela deu depois um depoimento lindo. Ela disse: no momento mais agudo, mais grave, mais terrível do seu sofrimento, ela jogada lá na cama sem querer comer, sem querer beber, sem querer dormir, sem querer rir, sem querer voltar à programação da Globo. Ela disse que o seu amigo de profissão, amigo particular, Miguel Falabella, vai na casa dela, vai no quarto dela, deita-se na cama onde ela estava chorando. Ela disse que ele não disse uma palavra, ficou horas e mais horas e mais horas chorando com ela ali na cama. Tem momento na vida que você não tem mais nada a fazer a não ser chorar. Há 2 anos atrás, eu dirigi uma empresa comercial, uma consultora muito grande em São Paulo. E nós tínhamos um parceiro, por nome, meu filho mais velho que está aqui conhece, Jacobo.
um dos grandes empreendedores na construção civil em São Paulo, um judeu bilionário. Ele é pai do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Tem vários áudios lá nos arquivos do computador dele, ele em palestras, em reuniões diretas com Lula, com a Dilma. Sabe, um homem muito influente. No câncer que o Lula teve na garganta, ele trouxe o rabino, mais importante da congregação israelita, para vir orar pelo Lula. E 2010, 2011, o seu filho mais velho se envolve num acidente ali na Marginal de São Paulo. Morre na hora. Jacobo tinha 2 filhos, o mais velho morre. E esse homem entrou num processo de depressão, sabe, de uma dor tão aguda, de um sofrimento tão terrível, que passados os anos, ele estava dizendo que o quarto dele até hoje, do menino, ele não mexeu naquele quarto. Não tinha uma única reunião que nós estávamos juntos, eu inclusive com ele, reuniões lá em Brasília, com o secretário nacional da habitação, e no meio da reunião, quando se falava em alguma coisa, ele lembrava do filho, nós tínhamos que interromper a reunião, que aquele homem se desmanchava em lágrimas. Reunião, sei lá, com prefeitos, a gente fez muitas coisas lá em São Paulo e algumas fora, e sempre era o mesmo problema. E um dia, nós fomos ao escritório dele, eu e um gerente de engenharia nosso, servo de Deus que nós havíamos ganho para o Senhor Jesus, e ficamos quase umas 2 horas lá em reunião. 6:30 da tarde termina o expediente, vai todo mundo embora, e o Jacobo muito triste, fala: Pimentel, eu não consigo, sobreviver. Estava fumando 3 maços de cigarro ao dia, um judeu ortodoxo. Ele disse: eu não consigo sobreviver à morte do meu filho. Ele falou: finais de semana, a gente fica lá o sábado, a gente respeita o Shabbat Shalom, é complicado. Às vezes eu estou na sala, minha mulher lá num dos quartos, daqui a pouco eu escuto ela gritando, aquele gemido de lágrimas. Ele falou: não consigo. Eu falei: Jacobo, eu sou cristão, você sabe disso, posso orar por você? E ele disse: pode, Pimentel. Aí eu abracei ele, abracei o Celso, e ficamos 3 homens abraçados, e nós fomos orando, e eu tive um problema muito sério ali, porque ele era judeu ortodoxo, e todas as vezes que eu ia falar no nome do Senhor Jesus na oração, eu bloqueava, falava: Deus, Jeová, tem misericórdia do Jacobo, olha para esse homem, E eu não citava Jesus. Senhor, ele está sofrendo, ele não sobrevive, Deus tem misericórdia. E o Espírito Santo falou: que isso? E Jesus? Aí eu mudei e falei: Jesus, não sei se o Jacobo acredita no Senhor, mas eu acredito. Olha para ele, olha para o sofrimento. E aquele homem foi chorando mais intensamente, e nós viramos um corpo só ali. E ele me abraçou, eu nunca chorei, a gente chorava assim, de uma forma copiosa, 3 barbados, 7 horas da noite, lá na zona sul de São Paulo, nos jardins, lá num prédio comercial, chorando copiosamente. Eu abraçava aquele homem de uma força muito grande, e quando terminou, eu olhei para o semblante do Jacobo, aquele creme facial, desculpa o termo, nojento, lágrimas, misturado com suor e com baba, o negócio descia assim, e ele é velho, careca, se ele estiver me ouvindo ele vai me perdoar, e feio, mas eu gosto dele, e eu dei um beijo naquela baba nojenta, e eu abracei ele tão forte, e nós fomos embora. Fazia semanas, meses, que o Jacobo dizia que ele não dormia. No dia seguinte, 7 horas da manhã, toca o meu celular, e eu identifico que era o Jacobo. Falei: não vou atender esse velho agora, sei lá o que ele vai fazer. 7h15 toca, 7h30, 7:15. Eu falei: eu sei que ele vai fazer. Ele vai me ligar, vai me dar uma bronca dizendo: você sabe que eu sou judeu, sou ortodoxo, e você citou Jesus na oração, você aproveitou meu momento de fragilidade, fez algo que não devia. Aí eu atendi meio com medo, falei: ô Jacobo, tudo bem, desculpa, não pude te atender. Eu inventei Jeová sabe, e ele que me perdoe, mas inventei aquelas coisinhas não 100% verdadeiras. E aí, ele falou: Pimentel, eu queria falar com você logo cedo. Mas por que, Jacobo? Porque depois de vários meses sem dormir, eu e a minha mulher dormimos a noite inteira.
E ele falou a coisa, você fez a oração mais linda que eu pude ouvir na minha vida. Não criticou Jesus. E aquele teu abraço, aquelas tuas lágrimas, me fizeram entender que existe amor, que tem pessoas que se preocupam com a gente. Obrigado, Pimentel. Chore se for necessário. Amém. Amigos choram, amigos estão presentes. A igreja precisa disto. A igreja precisa resgatar. Em algum lugar, pastor, nós perdemos aquela parábola lindíssima do Senhor Jesus, daquele pobre homem que sai de Jerusalém, vai para a Judéia, e ele é assaltado no meio do caminho, é deixado ali meio morto, e passa o sacerdote, um grande religioso, lindão, bonitão, e não faz nada. Passa um levita, não faz nada. E passa um samaritano que não tinha nada a ver com aquele problema, e desce da sua cavalgadura, e cuida daquele homem, e pega e envolve aquele homem nas suas ataduras e leva até o lugar mais próximo para que aquele homem pudesse ter um socorro mais adequado. E diz uma coisa linda: cuida dele. Eu tenho que resolver alguns problemas e tudo que você gastar, quando eu voltar, eu vou te restituir. A igreja perdeu a atadura, alguma coisa aconteceu no nosso caminho. Amigos cuidam. Jesus poderia ter resolvido tudo isso. E eu me perguntei quando eu estava preparando essa mensagem: Neide, por que chorou? Ele não ia curar? Não ia ressuscitar Lázaro alguns minutos depois? O Deus Jesus não ia fazer um dos maiores milagres extraordinários da história do cristianismo? Mas ele provou que tem milagres tão importantes quanto a ressurreição de um Deus que vem e opera maravilha. É o milagre do teu coração, de amar, de estender as mãos e de ter cuidado com aquele que está perto de você e que precisa de você. Amigos choram. Eu vou encerrar. Jesus olha e diz para Marta, para Maria: olha, seu irmão há de ressuscitar. Ah, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso, Marta? Creio. Você crê nisso, Maria? Creio. Amigos, tem palavra de esperança. Amigos, te levantam na hora que você está caído. Amigos, sabe, te estende as mãos quando outros te dão de costas. Amigo, tem palavra para te levantar na hora em que realmente não sobrou mais nada na tua vida. E vamos para o final. E Jesus vai para a porta daquele túmulo e diz: tirem a pedra. Há muitos anos atrás, lá no Parque Peruche, eu vi um pastorzinho, já faleceu, um homem de Deus, por nome Enéas Tonini. Lembra, pastor? E ele pregou uma coisa linda. Ele disse: queridos, nós éramos jovens, eu tinha lá meus 20 anos. Ele disse: o poder do Senhor Jesus é tão grande, é tão grande, é tão grande, que se ele não citasse o nome de Lázaro, outros viriam e ressuscitariam juntamente com Lázaro. Mas Jesus chega e diz: Lázaro. Provavelmente uma galera enorme tentou se levantar. Ele disse: ô, pessoal, volta, agora não é a hora de vocês, agora é só para Lázaro. Mais para frente a gente se fala, hoje é só Lázaro. Lázaro, vem para fora. Amizade produz vida. Amizade traz ressurreição de sonhos. Amizade resgata planos.
amizade produz essa coisa maravilhosa, que é trazer vida onde há morte. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero biblicamente te convidar a tomar muito cuidado. Oração do Pai Nosso. Meu Pai que está no céu, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão meu de cada dia, dai-me hoje, e não me deixe cair em tentação. Não, Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, o pão nosso de cada dia. Não é perdoa a minha dívida, perdoa as nossas dívidas. Acompanhe, olha como a Bíblia se encaixa e faz sentido. Sabe por que as coisas não acontecem? Sabe por que o céu está bloqueado para muitos? Para a igreja do Senhor, de repente, em muitos aspectos no Brasil, porque nós abrimos a mão da essência e fomos para coisas que não têm nenhum valor. Nós abrimos a mão do fundamento, do que realmente importa. Jesus disse, o primeiro mandamento, o mais importante, é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o outro mandamento tão importante quanto esse é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo vai para Gálatas e escreve uma coisa diferente, mais sintética. Ele diz em Gálatas 5, acho que 14, ele diz o seguinte: todo mandamento e toda a palavra de Deus se resume nessa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo estava dizendo o seguinte: quando você ama o teu próximo, quando vocês se amam, se relacionam, se cuidam, você está amando Deus. Vou em frente. Jesus amaldiçoou uma figueira, ela morre, seca. Os discípulos voltam e olham: Senhor, da raiz até a copa acabou tudo. Jesus tem de fé, porque se tiverdes fé, direis a este monte: salta daqui e vai para o mar, e ele vai obedecer. E tudo aquilo que vocês pedirem a Deus crendo em oração, assim será feito. E aí vem aquilo que nós nunca lembramos. E ele disse: quando orardes, se lembrardes de que tem alguma coisa com o teu irmão, para de orar. Vai, se conserta com o teu irmão. Depois você vem e continua a orar. Quer? Eu vou mais longe. Jesus disse: a hora que você estiver trazendo a tua oferta e chegar no pé do altar, e você lembrar que você tem algo contra o teu irmão, e teu irmão algo contra ti, e vocês não se acertaram, não resgataram a amizade, sabe, não realiançaram a comunhão, deixa a oferta ali. Oferta sem comunhão, oferta sem amor, oferta sem amizade, oferta sem cuidar um do outro, eu não aceito. O céu bloqueia-se a falta de comunhão que nós estamos vivendo. Pastor, eu estou dizendo alguma coisa errada? Obrigado, irmã, coisa linda. Pega o contato dela depois, a gente precisa dar uma pizza para essa mulher. Ou para esse irmão. Amém, queridos? Nós paramos de cuidar um do outro. Pastor, eu vou abrir o coração, pastor. O senhor é pastor, presidente de uma convenção, eu vim lá de São Paulo. A convenção de Santa Catarina é referência nacional. As demais conferências morrem de inveja aqui de Santa Catarina. Mas há uma coisa: fomos em algumas igrejas nossas. Queridos, se você não disser: olha aqui, eu sou Pimentel, pelo amor de Deus, pega na minha mão. O camarada não está nem aí. E fica aquele negócio: levanta, abraça 4 irmãos, diz que ama. E chega lá fora, ninguém está nem aí, ninguém lembra que você existe. Liga para o teu irmão querido. Olha para a pessoa que, sabe, para o banco vazio, onde você sabe que alguém senta ali, que faz 1, 2 semanas que não aparece. Alguém está precisando da tua presença. Tem gente chorando que está precisando das suas lágrimas. Tem gente caída precisando do teu conselho. Tem gente morrendo precisando da tua palavra de vida. Tem gente precisando de um abraço. Abraço cura. Corpo cura corpo. Eu não vou expor minha esposa, mas ela está aqui. A Neide
há uns 8 anos atrás, estava com um problema de pedra no rim, e nós fomos no hospital, e os exames, uma coisa absurda, detectou que tinha pedra no rim, mas ela passou na máquina lá de ressonância, e verificou uma coisa muito pior do que a pedra. A Neide tem um caroço, um tumor, benigno, mas é um tumor, dentro do cérebro. Está envolto com alguns nervos que controlam o movimento dos olhos, a audição, o equilíbrio, né? A expressão facial. E a gente vem com um neurologista muito bom, confiando primeiramente em Deus, acompanhando isto. E faz uns 8 anos, é do tamanho de um caroço um pouquinho maior do que um caroço de feijão. E aquilo não cresce, graças a Deus. E porque se operar existe o risco de ter problema na vista, na audição, alguma coisa assim. Eu falei, Senhor, eu vou amar minha mulher, não importa que ela seja uma mulherzinha com o olhinho torto, com a boca caída, sabe, desequilibrada, mas se o Senhor deixar ela inteirinha, eu prefiro, deixa ela inteirinha, né? E a gente vem levando, mas tem dias, se a gente andar muito de carro, muita curva, serra aqui catarinense, eu vou para São Paulo algumas vezes de carro, e se muito agito, e às vezes algumas coisas, aquilo se mexe, a Neide passa a ter dor, que dura 1, 2 dias, é agudo, e ela toma o remédio, não pode tomar muita coisa, e aquilo vai passando, e eu faço o que eu tenho que fazer, eu oro, e muitas vezes, pastores, eu pego lá no quarto e a Neide lá com uma dor enorme, eu abraço, eu oro, eu leio a Bíblia, coloco a Bíblia, sabe, no lado que tem o tumor ali atrás de uma das suas orelhas, e depois disso eu abraço, eu aperto a minha mulher, eu aperto, eu digo, Neide, talvez eu não consiga fazer mais do que eu estou fazendo, mas eu quero que você saiba, que no meu corpo há amor e a condição de Deus, para que eu possa te ajudar, e quantas vezes ela tem melhorado, por um ato simples de um abraço, de um amor. Jesus fez tudo isso como homem, para que nós pudéssemos entender que a igreja só vai ficar de pé se tiverdes amor. Sede amigos uns dos outros, cuidai uns dos outros, preocupai-vos uns com os outros, porque se o problema do teu irmão não for mais importante do que o teu, você está com um problema. Eu quero que você fique em pé. Eu não vim corrigir ninguém, mas eu estou falando da minha alma. Nós estamos perdendo uma coisa linda. Não estou dizendo que não tem isso aqui, queridos. Mas é uma operação sistêmica e progressiva. Se a gente não se cuidar um do outro. O pastor disse uma coisa linda, leva a mulher para comer fora, convida o irmão, Pimentel veio de Itapema, o fim do mundo, me chama para uma pizza depois do culto. Estou brincando. A gente tem isso lá em São Paulo, uma cidade de 13 milhões de habitantes, só a cidade. Quando você vai para a grande São Paulo, passa de 23, aquela loucura, um trânsito infernal, mas as pessoas se cumprimentam. Você entra no elevador, uma pessoa que você nunca viu, e diz, bom dia, boa tarde. Eu moro num prédio, onde são apenas 4 habitantes, são 17 apartamentos, todo mundo usa como veraneio, 4. E às vezes você entra, está lá um vizinho, ele não te cumprimenta, você fala bom dia, e ele mal bom dia. É um negócio esquisito, e nós não podemos nos acostumar, e achar que a solidão é uma coisa normal, que a falta de comunhão é uma coisa normal, que cada um para si, Deus para todo, não existe isso. Se for cada um para si, é Deus para ninguém. Ou é cada um por si e Deus para todo. Se for cada um por si, não haverá Deus para todos. Se você quer ser abençoado, mensagem de Deus para a tua vida, quer desbloquear os céus, tem feito tantos artifícios espirituais que você tem aprendido no meio gospel, profético, místico, que você às vezes tem entendido palavras de profecias, declarações. Eu ouvi demais tantas coisas, e a coisa só acontece quando você entra pelo caminho da palavra do Senhor. Jó perdeu tudo.
Foi visitado por amigos que durante ali alguns dias choraram pela grande dor de Jó. E Jó começou a ter dó de si também. E tudo que Jó falou, ele não se levantou contra Deus, mas ele disse uma porção de verdade, que era a abertura, era a extravasão de toda a angústia, da dor, da revolta que ele sentia. Reclamou do dia que nasceu, pediu que esse dia desaparecesse, reclamou de tudo e nada, escutem, aconteceu. Diz a Bíblia que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou a vida de Jó. Está na Bíblia? Quando Jó orava pelos seus amigos, pela sua mulher que você parou de orar, pelos seus filhos que você parou de orar, pelos seus pastores que você parou de orar, pelo seu patrão, ore até pelos políticos. Vai fazer o quê? Tem que orar. Ore, porque quando você orar pelos amigos e até pelos inimigos, Deus vai restaurar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Posso orar, pastor? Aleluia. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, com toda a humildade do meu coração, eu fiz o que eu podia fazer, mas a minha palavra não convence se o Senhor não agir. Deus, a tua igreja precisa de cura, a minha vida precisa de cura, as nossas famílias precisam de cura, Pai. Espírito Santo querido, eu sei da tua presença neste lugar. Desde o dia que nós entramos aqui pela primeira vez, nós vimos que esta era a tua casa e o lugar da tua habitação. Nós sentimos o teu amor aqui, sabe, meu Deus, no aperto do irmão, no abraço do outro, num sorriso, Pai. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que essa igreja não perca isso, muito pelo contrário, que isso cresça, se multiplique, sabe, se fortaleça, transborde, ó Deus, de uma forma, Pai, que venha a contaminar de uma maneira benéfica a vida de outras igrejas e outros ministérios, Pai. Espírito Santo querido, eu oro agora, Senhor, pela restauração da comunhão, pela valorização da amizade, pela preocupação de nós cuidarmos uns dos outros, porque foi isso que o Senhor fez, Pai. O Senhor não analisou riscos, o Senhor chorou, não teve a preocupação de mostrar o teu lado humano, emotivo. O Senhor chorou mesmo sabendo que o Senhor ia ressuscitar, mas mostrou, o Senhor, o teu espírito de estar lado a lado, ombro a ombro, de sofrer com os que sofrem, de chorar com os que choram. Pai, nesta noite, traz cura a este lugar, traz vida a este lugar, traz restauração a este lugar. Espírito Santo querido, não vamos sair daqui da forma como entramos, Pai. Precisamos que esse mover teu de amor, o mundo, Senhor, será abalado, Pai, quando entender que nós temos algo que o mundo não tem. Não são os nossos bens, as nossas capacitações, as nossas organizações, que são importantíssimas, mas é o amor, é a comunhão que vai garantir, ó Deus, que o teu poder se manifestará de uma forma abundante na vida de todos os que estiverem envolvidos nesse processo. Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus. Ainda em pé, queridos, eu queria convidar a você que entrou aqui hoje, que está arrebentado. Você tem dito: eu estou sozinho, ninguém é por mim, ninguém se preocupa, ninguém liga, ninguém se importa. Há um Deus que chora, é a coisa mais linda, que sente a tua dor, que sabe o que você está sofrendo, que tem poder de trazer vida aonde você está vivendo intensamente esta morte, de arrancar você desse lugar de destruição, de solidão. E eu quero que você levante a sua mão dizendo: eu preciso de Jesus, este amigo na minha vida. Levante a mão.
amém. Você que está fazendo isso pela primeira vez, ou que já tinha feito alguma vez anteriormente e não permaneceu. Você que quer receber Jesus agora, esse amigo, esse companheiro que quer caminhar com você todos os dias da tua vida. Ele não está dizendo que você não vai ter mais problema, mas Ele vai estar com você. Ele não está dizendo que você não vai andar mais no vale da sombra da morte, mas Ele vai estar dizendo: eu estarei contigo no vale da sombra da morte. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente agora. Venha, em nome do Senhor Jesus. Nós aguardamos você. Há um Deus que te ama de uma forma tremendamente maravilhosa. Venha o Senhor Jesus. Não importa o tamanho dos teus problemas, não importa a quantidade dos teus pecados, o quanto você errou, o quanto a tua vida tem sido, sabe, um mar de lamas. Ele está aqui nesta noite para lavar a tua vida, para pegar em tuas mãos, para te abraçar e dizer: vamos seguir junto daqui para frente. Daqui para frente vida nova. Daqui para frente tem a minha amizade, a ressurreição que eu trago em tua vida. Saia do teu lugar. Você que tem vivido num vale de ossos secos, está cansado dessa angústia. Ele veio aqui nesta noite, da mesma forma que Ele foi aquele dia para Lázaro. Ele veio aqui nesta noite pela tua vida. Venha em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.